Muito bom dia para você aí de casa, de todo o Brasil. Estamos começando agora o programa RF com você. E sabe qual a melhor notícia? Seguimos assim até a 1h. O tema de hoje sempre dá o que falar, viu? Sabe por quê? É direito do consumidor. E hoje vamos tocar principalmente a questão de preconceito em estabelecimentos. Você acredita que uma jovem foi barrada numa balada porque ela não era bonita de acordo com os donos do local? Tem também o caso de uma funcionária que foi demitida após liberar a entrada de um negro numa conhecida casa noturna em São Paulo, viu? Um absurdo, né? Já pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer uma foto enquanto nos assiste. Isso mesmo, vá em frente à TV agora, faça a selfie e me envia com a hashtag RF com você. Você vai aparecer aqui para todo o Brasil. Não esquece do seu nome e cidade, tá? Estamos ao vivo e, como eu já disse, seguimos assim, ainda bem, até a 1h. E hoje eu quero convidar você para curtir a página do Facebook, que já está aqui na tela, olha lá. Basta clicar em curtir. Curtindo todo dia, tem postagem nova, como você acompanha aqui. Você pode compartilhar, curtir, comentar. Eu já dei meu like lá, falta o seu agora, tá? Coloca também na tela o nosso WhatsApp. Quero receber as opiniões. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto do dia, anota esse telefone aqui que está na sua tela. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. O preconceito nas relações de consumo. Boate de São Paulo, que impedia a entrada de pessoas consideradas feias, é condenada a indenizar ex-funcionária responsável pela seleção na portaria. Em outro caso, menina negra é confundida com uma pedinte em cafeteria. No estúdio, o diretor do Instituto de Defesa do Consumidor vai esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto. Em nosso quadro especial, as dicas para a troca de produtos. Tem ainda as principais notícias do dia para você ficar bem informado. O RF com você, é claro, está apenas começando. Apenas começando e com muitas dicas para você. Hoje o tema direito do consumidor, hein? Mas antes, quero ver como está o clima, o tempo em várias regiões do Brasil. Aliás, amanhã, feriado nacional, né? Feriado prolongado para os brasileiros. Capital, sol entre nuvens, mínima de 21, máxima de 33 graus. Rio de Janeiro, muito sol por lá. Os turistas vão aproveitar bastante a praia. Mínima de 22, máxima de 31 graus. E quem for para Brasília, também vai dar para aproveitar bastante feriadão. Mínima 17, máxima de 32 graus, muito sol em Brasília também. Agora sim, as notícias do dia. Em meio à guerra do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, a mulher do traficante Nem, uma personagem importante para os negócios do mundo do crime, foi presa pela polícia. Danúbia não lembra nem de longe a mulher que ostentava uma vida de luxo. Nas redes sociais, ela sempre aparecia bem arrumada. Chegou até a publicar uma foto em que dizia, mesmo sendo procurada, quem nasceu rainha nunca perde a majestade. Quando foi presa, ela estava despenteada, de short e chinelo. Chorou muito. Danúbia estava foragida desde março de 2016. Ela se escondeu em várias comunidades, entre elas a Vila dos Pinheiros, uma das mais violentas da zona norte do Rio. Danúbia foi detida numa rua entre a Praia da Rosa e o Morro do Dendê, que é dominado por uma facção rival à do bando do marido dela, Nem da Rocinha. Mas os criminosos teriam selado um acordo temporário de paz. A Polícia Civil hoje conseguiu interromper uma importante fonte de distribuição de informação de uma determinada facção. A Polícia Civil vinha monitorando os passos de Danúbia há um mês. Depois de presa, segundo os agentes, ela não quis falar muito. Disse apenas que não tinha informações sobre o marido, porque estava foragida e não podia ir visitá-lo em um presídio federal em Rondônia. Danúbia foi condenada a 28 anos de prisão por tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção. Ela recebeu liberdade por causa de uma decisão
do juiz Ciro Darlan. Segundo as investigações, mesmo expulsa da Rocinha, a mando de Rogério 157, ela ainda exercia influência na comunidade. A gente considera hoje uma prisão que vai ser muito importante para o fim dessa guerra, desse confronto do tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro. E foi presa em Florianópolis uma quadrilha que violava containers para a prática de crimes internacionais. Carros importados e apartamentos de luxo. O patrimônio de 4 empresários investigados chega a 150 milhões de reais. Segundo a polícia, eles seriam os financiadores de 2 quadrilhas de tráfico internacional. Quase 500 agentes da Polícia Federal e da Receita Federal cumpriram mandados em 6 estados. Segundo a polícia, a cocaína vinha da Bolívia para o litoral catarinense. Eles traziam essa droga da região de fronteira através de aviões monomotores e bimotores adaptados para isso. Cada avião desse tinha capacidade para transportar de 600 até 700 quilos de cocaína. Despachantes aduaneiros e funcionários dos portos estão entre os suspeitos. Motoristas de caminhão também participavam do esquema, desviando cargas exportadas legalmente. Durante esse desvio, eles entram num galpão ou numa oficina, violam o container, o pessoal do grupo fornecedor traz a droga até esse local. As investigações começaram no início do ano passado, depois de um alerta das autoridades da Dinamarca. Os traficantes escondiam as drogas no meio de diferentes cargas, como bobinas de aço, peças de madeira e blocos de granito. É conhecido internacionalmente como Ripon Ripoff, que é a abertura clandestina de container, a colocação da droga e o fechamento através de falsificação de lacres. E uma mulher morreu no Rio de Janeiro após passar por uma cirurgia plástica com um médico sem registro profissional. Nossa equipe foi até o endereço, mas encontrou portas fechadas e luzes apagadas. Pelo site da Receita Federal, a atividade da clínica é de odontologia e restrita a consultas. Há 2 anos, quando outra paciente da clínica morreu após fazer uma lipoaspiração, a vigilância sanitária havia informado que o local não tinha autorização para funcionar. Alessandra Machado, de 35 anos, técnica de enfermagem, queria uma cintura mais fina e uma barriga tanquinho. E chegou a comemorar com champanhe pelo tão esperado dia. Mas a cirurgia deu errado e Alessandra morreu devido às complicações. Começou a trabalhar, juntar o dinheiro para fazer essa cirurgia. E no final, ela não conseguiu realizar o sonho dela. A família pagou R$16 mil ao médico Maurício Teixeira de Brito por 3 procedimentos, que seriam feitos ao mesmo tempo: abdominoplastia, laqueadura e lipoaspiração. E teve a garantia que a clínica estava preparada para o procedimento. Porém, quando a paciente teve um quadro de insuficiência respiratória, o socorro demorou 3 horas. A ambulância que levou a Alessandra para o hospital era do plano de saúde dela e a paciente não resistiu. Por telefone, a advogada do médico disse que ele tem especialização em cirurgia plástica. A complicação foi posterior à cirurgia. Já a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica afirma em nota que a operação foi feita por um não especialista. E hospitais de outros estados têm se mostrado solidários às vítimas da tragédia em uma escola de Minas Gerais. Até o banco de peles foi colocado à disposição. Além disso, a irmã do autor do ataque falou pela primeira vez. Nesta entrevista exclusiva, Maria Alexandria, irmã mais velha de Damião dos Santos, autor do ataque à creche, disse que a família se tornou refém do medo. Nós estamos sofrendo as duas dores, a dor do Damião e a dor das pessoas, né, gente? Não tem nem palavra assim para falar, é muito perdão mesmo, desculpa, que não foi nós não tem culpa, nós foi um delírio dele mesmo, isso aí, nós quer mesmo é paz mesmo. A irmã conta que Damião teria se irritado com a diretora da creche. Ela ligou para cobrar dele um atestado médico que justificasse 8 dias sem ir trabalhar. A diretora estava falando que ele vem trazer o atestado, que ele tinha que apresentar o atestado, e ele falando assim, eu não preciso de atestado, eu não preciso. O primeiro lote do Banco de Peles de Porto Alegre já chegou a Minas Gerais para o transplante de um menino de 4 anos que teve 70% do corpo queimado. Outra criança, de 5 anos, teve alta.
Os pacientes estão sendo liberados aos poucos, mas isso está longe de significar o fim do tratamento, que pode durar anos. Os médicos pedem cuidado para evitar insuficiência renal e infecções. As marcas, elas aparentemente elas são externas na pele, mas o psíquico delas também, com toda certeza, às vezes ele tem que ser dado um suporte, porque ele também ficará marcado. E o Ministério Público Federal denunciou os irmãos Joesley e Wesley Batista por uso de informações privilegiadas e manipulação de mercado. Os dois foram presos em setembro. Os irmãos Batista receberam a notícia no lugar onde estão desde o mês passado, a carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Eles já eram os primeiros empresários do Brasil a ser presos preventivamente por manipulação de mercado. Agora podem se tornar também os donos das mais altas condenações da história para esse tipo de crime. O denunciado Joesley poderá pegar aproximadamente na pena máxima de 13 anos e seu irmão Wesley aproximadamente 18 anos, com o somatório das penas. Enquanto ainda negociavam um acordo com a Procuradoria-Geral da República, os donos da JF colocaram à venda milhares de ações do grupo, para depois comprá-las de novo por muito menos do que haviam vendido. O mesmo foi feito com o dólar. Compras e vendas que renderam lucro milionário aos empresários num único dia. Sabendo que quando essas informações viessem a público, haveria um solavanco do mercado. E esse solavanco seria direcional, era dólar para cima e bolsa para baixo. Na denúncia, as provas de autoria contra os irmãos Batista se baseiam em perícias, depoimentos de funcionários do grupo e gravações de conversas telefônicas. Os irmãos nem sequer negam ter ordenado as transações, apenas dizem que elas foram rotineiras, o que é contestado pelo Ministério Público Federal. A movimentação tão estranha que a queda da bolsa, ela foi a maior queda desde o ano de 2008. E a valorização de dólar em um dia foi a maior valorização de dólar desde 99. Para os procuradores, existem razões de sobra para que os dois aguardem presos o julgamento. O poderio político que eles têm, que conseguiram cooptar agentes públicos, ex-procuradores da República, pessoas de elevado poder, e se eles tiverem liberdade, eles vão continuar agindo para conseguir impunidade. Então, mais do que nunca, é muito importante que essa prisão preventiva se mantenha. E atenção, dona de casa, o preço do gás de cozinha deve subir já a partir de hoje em todo o Brasil. Esse é o 4º aumento em 2 meses. Nessa revendedora de Salvador, a tabela de preço do gás de cozinha ainda é antiga. O botijão de até 13 quilos, que é o mais usado em casa, sai por R$ 55,00 comprando no local e R$ 60,00 na entrega a domicílio. Se pede um desconto, está caro. Mas fazer o quê? O preço do botijão de gás como esse daqui vai subir 12,9% em todo o país. O índice ficou bem acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses. E olha que esse já é o 4º reajuste em 2 meses. Nesse depósito, por exemplo, a diferença vai ser de quase R$ 7,00. De acordo com a Petrobras, o aumento é reflexo das variações da cotação do produto no mercado internacional. Para a classe mais baixa, aquela que ganha de um salário mínimo a menos, um reajuste de R$ 5,00 e R$ 4,00 no preço de um gás de cozinha faz toda a diferença no orçamento doméstico. E para empresárias como a Daniela, dona dessa fábrica de bolos. Para a gente que produz cerca de 400 bolos por dia, é uma diferença considerável. Pernambuco tem o gás mais em conta, mas o aumento também é um problema, principalmente para famílias como a da Nádia. Para atender as 12 pessoas, são em média 2 botijões por mês. Ah, meu Deus do céu, vai cozinhar na lenha, né? Porque é o jeito. Tá difícil do brasileiro sobreviver hoje em dia com tanto aumento, né? O tema de hoje é direito do consumidor. O Sérgio Santoro, inclusive, já está aqui para responder todas as dúvidas. Aliás, se você tem alguma, pode mandar no nosso WhatsApp. Coloca na tela 19971024854. Pode me mandar, viu? Pode mandar também o seu comentário. A sua foto pra gente postar aqui, mostrar no final do RF com você. Não esquece do seu nome e a cidade. E olha, se você postar qualquer foto na rede social assistindo o RF com você, não esquece da hashtag
RF com você. No Instagram, você nos encontra lá como @canal Rede Família. Nos segue lá. Quer me seguir também, a Marielle? Pode seguir também. O meu pessoal é @ma_jacom. Pode me seguir lá, viu? Agora eu tenho um recado muito importante e interessante para você aí de casa que está precisando emagrecer. Vem comigo. Bom, e para a gente dar início ao nosso assunto, vamos mostrar um caso absurdo que acontece com mais frequência do que imaginamos, viu, em todo o país. Em São Paulo, uma casa noturna foi condenada a indenizar uma ex-funcionária que denunciou que era obrigada a barrar pessoas feias. Parece brincadeira, né? Mas isso acontecia sim. Sexta à noite, a fila na porta de uma das casas noturnas mais badaladas de São Paulo. Provavelmente a gente não consiga entrar, vamos ser barrada. Nem todo mundo vai conseguir entrar. E o motivo não é apenas quantas pessoas cabem lá dentro. Seleciona mais por beleza, tipo, aí quem não é compra ingresso, mas quem tem beleza entra de graça. Então quem é bonito não paga. É, não paga. Tem esse lado VIP. O ingresso para a pista custa entre R$100 e R$150. Se o cliente quiser camarote, pode desembolsar até R$3.000. Mas às vezes pagar não é o suficiente. Já presenciei, uma vez eu cheguei meio tarde, assim, quando a casa já tá meio lotada, aí umas mulheres às vezes meio gordinhas, ou pessoas que estão fora do padrão de belezas que eles, né, impõem. Os caras falam que já tá cheio, que não tá, aí às vezes alguém assim, mais assim, que tá dentro daquele padrão, que tem dinheiro, que vai gastar, ele sabe, vai entrar, chega aí, entra, não pega fila, nada. Nesta semana, os donos desta casa noturna foram condenados a pagar R$60 mil a uma ex-funcionária que não quer se identificar. O motivo tem a ver com a seleção das pessoas na porta. A ex-funcionária era recepcionista desta casa noturna. Em denúncia feita à justiça, ela relatou que era obrigada a barrar pessoas de acordo com a aparência e a cor da pele. Ela tinha uma orientação de barrar pessoas que não se adequavam ao perfil da casa. Quem eram essas pessoas que não se adequavam ao perfil? Pessoas negras, pessoas aparentemente de baixa renda e pessoas mal vestidas. A ex-funcionária é negra. No depoimento, ela diz que o preconceito era a política da casa. Era uma discriminação geral. Só que, claro, contra negros era muito mais evidente, porque ela não poderia deixar entrar nenhum caso, salvo se fosse jogador de futebol, famoso ou rico. Mas qual era a desculpa para que a pessoa, mesmo querendo pagar o ingresso, não entrasse? Ela relata que ela ficava muito constrangida em ter que chegar na porta, uma pessoa que estava aparentemente estava com o nome na lista de entrada, ela tinha que falar à pessoa, não, você não está com o nome na lista, você não vai entrar hoje. A ex-funcionária trabalhou aqui por 2 anos. Ela foi demitida em outubro de 2014, depois de ter liberado a entrada de uma pessoa negra, segundo o processo que corre na justiça. O advogado usou a conversa de um aplicativo de mensagens entre funcionários e o gerente da casa como prova no processo. O chefe das recepcionistas manda esta foto de um homem negro na pista de dança e pergunta: quem liberou? Uma funcionária responde: barramos todo mundo hoje. Depois, a ex-recepcionista admite ter sido ela. O gerente fala: amanhã alinhamos isso. No dia seguinte, ela foi demitida. O motivo de demissão é muito claro no processo. É porque ela descumpriu uma ordem e liberou uma pessoa negra para entrar na casa. Essa não é a primeira denúncia de racismo contra a boate. O Ministério Público move uma ação por causa da seleção de público e ressalta que a prática é discriminatória e fere os princípios constitucionais de igualdade. Acontecer isso hoje é lamentável no Brasil, no momento que a gente vive. A casa noturna ainda pode recorrer da sentença. Em nota, a boate nega a ação preconceituosa e afirma que investigações anteriores
apontaram a inexistência de provas que atestem qualquer prática de discriminação. Essa advogada especialista em direito do consumidor ressalta: impedir alguém de entrar em algum lugar com base em qualquer discriminação é crime. Essa prática já vem sendo utilizada há muito tempo pelos estabelecimentos, mas agora o judiciário, as pessoas estão tendo mais conhecimento para ingressar com algum tipo de ação pelo seu direito, e a Constituição prevê que ela tem direito à sua igualdade e dignidade à sua honra, por isso ela não pode ser vetada de utilizar o estabelecimento que ela pretende. A seleção de público na entrada de casas noturnas é comum. A 1 quilômetro dali, numa outra balada famosa da capital paulista, Jéssica viveu momentos de constrangimento e humilhação ao lado das amigas. Estávamos todas animadas, dando risada. E na hora que a gente foi para ser atendida, né, pela hostess, ela deixou entrar 2 amigas minhas. E na hora de pegar o meu nome, ela olhou, eu de cima a baixo, e falou: você não vai entrar. Eu questionei, por quê? Eu tô na mesma lista. E logo na hora eu já pedi pra minha amiga pegar a mensagem e já mostramos pra ela e ela bateu o pé e falou que não. A recepcionista não falou abertamente, mas Jéssica desconfia porque foi barrada. Pela roupa, pelo meu estereótipo, minhas amigas eram todas magrinhas, todas modeletes, e eu já destoava um pouquinho. Passei o maior carão lá, fiquei chorando lá na porta. Foi horrível. Esse grupo, numa rede social, reúne denúncias anônimas de preconceito. Nesta conversa, uma garota pede a entrada gratuita para ela e as amigas. O promotor da boate responde: depende das amigas. As amigas bonitas sempre têm aquelas gordinhas, que são as amigas de estimação. Juliano, de Curitiba, queria se divertir com os amigos, mas foi impedido por conta da roupa que estava usando. Eu estava na fila ainda, eu fui abordado por um funcionário da casa que me chamou para conversar um pouco mais afastado ali da fila e me falou que eu não poderia entrar porque com a roupa que eu estava parecendo um segurança. Aí no momento eu me olhei, eu fiquei um pouco sem entender o que estava acontecendo. Ele falou: olha para você inteiro de preto, mais a gravata ainda, você vai ser confundido com segurança lá dentro. Ele demorou para entender que estava sendo vítima de preconceito. A pergunta que tem que ser respondida: se era realmente uma questão de figurino, de roupa, por que tantas outras pessoas que estavam de preto também na fila entraram? Juliano está processando a casa. A polícia abriu um inquérito e o segurança da boate foi demitido. Em nota, a casa informou que tudo foi uma atitude arbitrária dos funcionários envolvidos. Este sociólogo ressalta que denunciar, como fez Juliano, é o primeiro passo para acabar com as ações de preconceito. Começou pelas redes sociais, por mais acesso à informação, pelo um trabalho importante que a própria mídia faz, em trazer esses eventos que sempre aconteceram, mas agora as pessoas têm mais acesso à informação e dizer: isso não pode continuar, pelo simples fato de que isso é crime. A seleção preconceituosa na entrada de casas noturnas é uma influência do que acontece em outros países. Existem até tutoriais para evitar esse tipo de situação. Este aqui ensina a entrar em clubes dos Estados Unidos. É preciso ostentar com roupas, sapatos e até carros. Isso também acontece em Londres, como mostra o repórter André Tal. Na capital inglesa, as baladas funcionam de segunda a segunda. A cidade é conhecida por ter portas abertas para gente de todos os cantos do mundo, diferentes raças e religiões. Mas na entrada das boates, o comportamento muda e nem todo mundo é bem-vindo. Aqui no Reino Unido, a lei permite que uma casa noturna impeça a entrada de um cliente se ele estiver embriagado ou não estiver de acordo com o código de vestimenta do estabelecimento, ou ainda por segurança, caso o local já esteja lotado. Na teoria, não deveria haver qualquer tipo de discriminação, mas há vários relatos de pessoas que foram barradas das baladas londrinas por causa da cor da pele, excesso de peso
estilo ou simplesmente porque o segurança não gostou delas. A publicitária Zalika Miller e um grupo de amigas estavam ansiosas por uma noite de festa. Elas ficaram na fila por 20 minutos e, de repente, foram informadas que a mesa reservada pelo grupo não estava mais disponível. O promotor da balada disse que eles não tinham gostado de algumas das garotas. Elas eram muito escuras e fora de forma. And he was just like, I think maybe it's because they're too dark. Ninguém espera ser barrado pelo corpo que tem ou a raça. É humilhante, diz Zalika, que divulgou o caso nas redes sociais e organizou protestos em frente à casa noturna. Esse vídeo mostra os manifestantes gritando para os clientes da boate saírem da fila. A casa noturna, uma das mais famosas no centro de Londres, chegou a ser investigada pelas autoridades depois de várias denúncias de discriminação. No dia em que estivemos lá, a maioria dos clientes consegue entrar. Alguns diretamente, outros depois de muita espera. Este casal de namorados foi barrado. O problema foi a maneira como Caron estava vestido. Então, olha só a situação dele. Ele chegou com um tênis esportivo e aí já falaram para ele que ele não podia entrar. Pelo menos foi o argumento que eles deram. A namorada Halina ficou furiosa. Ela diz que isso é ridículo. O sentimento é de frustração. Os amigos estão lá dentro e ela não pode entrar. Sad, really. Vale repetir, as casas noturnas podem impor regras de vestuário. Apesar da revolta de Halina, não dá para dizer que o casal foi vítima de preconceito. Mas a discriminação é realmente um problema nas boates de Londres. Um grupo de jogadores negros da Liga de Futebol Americano e 2 amigos que visitavam a Inglaterra foram barrados com o argumento de que eles pareciam muito urbanos. Já a comemoração de aniversário da jovem Bobby Joe Goldsmith foi arruinada depois que ela e todas as amigas foram rejeitadas em uma balada. Elas foram consideradas muito gordas. A inglesa Zalika decidiu que nunca mais vai se humilhar na fila de uma casa noturna preconceituosa. Prefiro ir a lugares onde vou ser aceita por ser quem sou, desabafa. O brasileiro Juliano tem a mesma opinião. Se acontecer comigo de novo, eu vou processar de novo. Porque é só assim para acabar. Enquanto as pessoas continuarem tomando isso como comum, vai continuar acontecendo. Olha, gente, não importa se é branco, pardo, negro, rico, pobre, com deficiência, sem deficiência. Como eu sempre digo, somos todos iguais nessa vida. Vamos para o mesmo lugar depois da morte, viu? Enfim, mas sobre esse tema, convido então o diretor do DECOM de Rio Claro, Sérgio Santoro. Sérgio, triste ver isso, né? Essa discriminação contra as pessoas. Com certeza. Boa tarde a todos. Olha, eu passei 8 anos na minha vida à frente de um órgão público e vendo esse tipo de coisa e tomando atitude contra esse tipo de coisa. Eu nunca tive medo de tomar atitude, porque é um absurdo, em pleno século XXI, ver gente barrada dessas cenas por causa de cor, por causa de posição social, por causa de roupa. Isso é um absurdo. Todos nós, além de termos os mesmos direitos, ainda estamos sujeitos aos bacanas, né? Então eu estou vestido mais ou menos, tá? Eu até me lembro de um caso muito interessante na cidade de Rio Claro, quando eu fui acionado 1h30 da manhã numa casa famosa lá, uma boate famosa, onde na fila todo mundo estava pagando 80 e uma pessoa negra, quem estava cuidando da entrada, ele tirou 80 e falou, não, é 150, mas ele acabou de pagar 80. Já falei que é 150. Para você é 150. Exatamente, que era para inibir a entrada dele. Ele ficou indignado, acionou o pessoal na época,
Eu acionei a polícia militar, os agentes, mandei viatura, realmente, e tomei atitude drástica quanto àquela casa noturna. Por quê? Para que servisse de exemplo. Hoje, se as pessoas, eu sempre costumo repetir que o maior fiscal do consumidor é ele mesmo. O maior fiscal da lei é o consumidor. Se ele não reclamar, essa prática vai continuar. Essa reportagem que a gente viu vai continuar sempre, se ninguém reclamar, se ninguém pôr a boca no trombone, se ninguém denunciar. Existe lei para isso, existe Código Penal, existe Código de Defesa do Consumidor, mas para isso a gente tem que provocar, a gente tem que acionar. Cruzar o braço e reclamar no Facebook não vai adiantar nada. Você imagina quantos jovens já não sofreram com esse tipo de discriminação nessa mesma balada que é conhecida, renomada lá na capital, né? Acabaram indo embora, dormindo até magoados, tristes, né? E não colocaram a boca no trombone, como dizem, né, Sérgio? Eu acho que as pessoas, lógico que gente de todo tipo, né? Mas você tem que ter atitude. Quando você é vítima e você que está do lado e vê numa situação dessa, você tem que ter atitude. Eu, por exemplo, uma vez estava dentro de uma choperia e eu estava sozinho, eu e um amigo tomando um chopp, e chegou um casal negro e o dono da choperia, ele foi sentar e falou, tá tudo reservado essa gente. Ele falou, tá vazio? Já falei que está reservado. E ele insistiu, deu um bate-boca, não tive dúvida. Levantei, chamei uma viatura, entendeu? Naquela época, isso faz alguns anos, era a lei Afonso Arinos, que punia esse tipo de coisa, discriminação racial. Não perdoei. E aí o dono que me conhecia falou, mas nada com você, é comigo sim. Eu não vou ficar impassivo vendo uma cena dessa do meu lado. Nunca vou aceitar. E eu comprei muita briga por causa de discriminação, por causa de uma série de coisas. Você vê discriminar idoso, a pessoa de posição social abaixo, o negro, enfim, é um absurdo que a gente vê. A gente não vai conseguir mudar nada, mas a gente consegue melhorar, basta reclamar. E por se tratar de estabelecimentos comerciais, pode sim procurar PROCON também nessas situações. Com certeza, o PROCON tem poderes para atuar por má prestação de serviço, enfim, o PROCON, o próprio Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor nessa situação. Eu lembrava, agora a gente estava no bastidor, dizendo que se você estiver dentro de um restaurante, sozinho, e alguém começar a dobrar as cadeiras em cima da mesa, aqui não cabe multa, cabe má prestação de serviço. Que é constrangedor, né? Tá mandando você embora, exatamente, né? E você tá ali pagando pelo serviço, né? Então, e as pessoas não sabem dos seus direitos. E aí entra, né, o seu programa, que tá aí passando direito, passando informação. Você que tá aí no Nordeste me vendo, você, olha, fica por dentro, você tem direito. Se alguém fizer isso, reclame. Na minha cidade não tem PROCON, vá no Ministério Público, acione a polícia, 190. Faça valer o seu direito. Exatamente. Coloca o WhatsApp na tela, inclusive, para quem quiser, de qualquer lugar do Brasil, mandar a dúvida aqui para o Sérgio Santoro, que está respondendo Direito do Consumidor, 1997-102-4854. Tire sua dúvida e defenda-se, né? Exatamente. Pratique cidadania acima de tudo. Com certeza. Ainda falando sobre balada, tempos atrás uma regra mudou. Explica melhor pra gente, Sérgio. Antes, mulher e homem pagava preço diferenciado na entrada. Homem com consumação R$100, mulher, de repente, VIP. Só que a mulher muitas vezes bebe mais do que o homem, né? Essa regra mudou? Agora tem que pagar igual o mesmo preço? Mudou. Na verdade, isso começou porque um advogado se sentiu lesado, constrangido e entrou na justiça. Esse caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, não lembro dos dois, e foi decidido que a partir daquele momento os preços não poderiam ser mais diferenciados. A própria Fundação PROCON hoje já dá o respaldo nessa lei. Então, se você for numa balada e houver, mesmo com cartaz, preço diferente, denuncie, porque virou uma prática proibida. Homem e mulher é igual.
os mesmos direitos. E é muito fácil de denunciar, viu, gente? Tirar um print ali da tela, né? O cartaz realmente na frente da balada, do evento, né? É muito fácil. A justiça trabalha fazer um flagrante. A justiça trabalha com prova. Então, basta o consumidor pegar o seu celular, tirar uma foto, vira uma prova, entendeu? Então, não adianta você apenas falar ou levar uma testemunha. A testemunha é importante, mas ela tem que estar aliada à prova. Prova material, uma foto. É a mesma coisa se entrar numa loja e alguém fala assim, eu vou te limitar, não aceito seu cartão de crédito, só aceito acima de R$100. Não pode. Aí tem um cartaz, a gente sabe que não pode, mas tem um cartaz lá. Tira uma foto do cartaz. A multa vai à distância para aquele comerciante. Tem que respeitar, a gente tem que melhorar esse país. Para melhorar, a gente tem que denunciar, a gente tem que fazer valer os nossos direitos. Seja eu, você, quem está aí me vendo, tem que fazer. Eu tenho vergonha. Não tem que ter vergonha. Tem que fazer valer a cidadania. Com certeza. Assim o Brasil vai ser melhor também, viu, gente? E olha, já começamos a receber algumas perguntas. Gustavo, o produtor, me enviou aqui no WhatsApp, porque é grande. O Éder Silveira, de Santana do Itararé, no Paraná. Primeiro ele fala parabéns pela programação e ele diz: fui multado pelo agente de trânsito em uma cidade no qual não conheço e nunca meu veículo esteve por lá nessa cidade. Não tem imagens do veículo na multa. Entrei com recurso e foi indeferido. O que fazer agora? Eu não sei o tipo de multa que ele levou, tá? Algumas multas há uma comprovação obrigatória de foto. Eu não sei o tipo da multa que ele levou. Se o recurso foi indeferido, ele tem que tentar um segundo recurso, que a lei dá esse direito, o próprio CONTRAN dá esse direito, e provar que ele não esteve lá. Como é que ele prova? Olha, nesse momento eu estava trabalhando, pega uma declaração do patrão, nesse momento eu estava em tal lugar, vai lá e alguma prova que ele estava num outro local. Se não resolver, uma data de segurança. Usa a justiça, agora não sei o valor da multa, tá? Porque às vezes vai gastar o tempo, vai gastar muito dinheiro e não compensa pelo valor da multa, né? Então, dependendo do tipo da multa. Existem algumas multas que tem que ser presencial, porque senão você está passando, um agente não vai com a sua cara, olha a sua placa, é esse mesmo. E aí, como é que faz? Não dá, né? Bom, olha, tem uma outra pergunta aqui, está bastante longa, vou explicar para você. A pessoa comprou uma casa que está alugada no momento. Os inquilinos não têm interesse em ficar com a casa, mas não devolvem a casa para a pessoa que comprou. O que essa pessoa deve fazer? Bom, em primeiro lugar, o contrato desse inquilino é de quem vendeu a casa. A gente começa por aí, tá? Então, se não houver um acordo escrito, alguma coisa desses inquilinos para o novo dono, não adianta nada, vai ter que respeitar aquele contrato. Se o contrato termina em dezembro de 2017, vai ter que ir lá. Não adianta ele, mas eu paguei a multa. Você pagou lá para o proprietário, mas o inquilino não tem essa obrigação, desde que ele esteja pagando em dia, obviamente. Senão ele pode sofrer uma ação de despejo, alguma coisa assim. Mas todo contrato tem que ser respeitado. Então, quando você compra, você tem que ter a concordância de que tem quem está morando. Olha, eu preciso de 30 dias, eu preciso de 60 dias para sair. Faça por escrito, senão vai judiar e não vai sair. E o inquilino, hoje todo mundo é muito bem informado. Sim. O que acontece? O inquilino fala, não, eu vou sair a hora que terminar o meu contrato. Então, a pessoa vai ter que ter paciência, então, né? Tentar uma negociação. Com certeza. Eu sempre aconselho uma negociação. Hoje nós temos órgãos, o Sejusc, que foi criado, inclusive, que é o Centro de Judicialização de Conflitos, Pequenos Conflitos, tem resolvido muita coisa. Isso é um caso que o Sejusc põe um na frente do outro lá, o conciliador, e consegue, às vezes, um acordo. Bacana. Isso é interessante. Boa dica, Sérgio. Bom dia das crianças chegando, né? Olha, temos uma pergunta? Não, é a Neide de Esperança do Paraíba, ligadinha no programa, não perco por nada nesse mundo. Beijão pra você, Neide, obrigada pela participação, viu? Sérgio, daqui a pouco quero falar sobre o Dia das Crianças, né? Amanhã muita gente já comprou, vamos ver os direitos dos consumidores também nessa área de compra e venda, ok? Já falamos anteriormente sobre discriminação na balada. Aconteceu recentemente, mostramos aqui, né, Sérgio,
Uma menina que foi barrada numa casa noturna em São Paulo porque os donos consideraram ela feia. Um outro negro também foi barrado. O Sérgio comentou aqui o caso de Rio Claro, né? Que na hora que um negro foi pagar a conta, foi entrar, né? Para você é 150 e na verdade era 80. Então existem vários casos preconceituosos, um absurdo nessa era, né? Agora um outro caso que aconteceu recentemente em São Paulo, viu? Uma garota de 11 anos, acompanhada dos pais, foi confundida com uma pedinte em uma cafeteria. O caso gerou muita repercussão e você vai ver agora. Era para ser um fim de semana só de diversão aqui em São Paulo. A família de Curitiba veio com uma programação turística voltada para os filhos. Um menino de 3 anos e uma menina de 11, que foi adotada quando ainda era bebê. Eles foram tomar chocolate quente na cafeteria. E foi ali que se passou a cena mais triste da viagem. A vítima, a menina, que é negra. Saiu de perto de nós com intenção também de ir ao banheiro. Quando estava a 4, 5 metros de distância, foi segura pelo segurança, que disse que ela não podia ficar na loja porque eles não aceitavam pedinte. E a conversa não parou por aí. Eu disse assim, de quem é essa criança? Eu disse, é minha filha. O que está acontecendo? E aí eles disseram para minha esposa que clientes estavam reclamando da presença dela na loja. Quando a minha esposa perguntou que cliente, ele disse que foi a gerente que mandou tirar. O casal chamou a polícia, que chegou rapidamente à loja. A família recebeu apoio de outros clientes. Alguns se ofereceram para testemunhar sobre o que viram. Quem ficou sabendo do caso também sentiu indignação. Eu realmente fico muito triste quando pessoas humanas que vão morrer do mesmo jeito, que vieram do mesmo pó, se julgam superiores a outras. No século XXI, e a gente está passando por isso. Estupidez. Para a advogada, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, o relato da família demonstra que houve racismo, crime previsto em lei. A atitude preconceituosa que está enraizada. Então, ele já associou a cor da pele da criança com uma exclusão social, que é o que o racismo acaba provocando. A cafeteria informou que está apurando o caso e que não tolera atitudes de preconceito. Garantiu que vai tomar providências em relação ao segurança caso a denúncia da família seja de fato comprovada. Em nota, a empresa disse ainda que está à disposição da família. Mas o casal já deu entrada num processo penal e vai entrar com uma ação civil contra a cafeteria. É um direito que eles têm, porque houve uma afronta à dignidade, à dor interior. Para os pais, o mais difícil agora não é brigar pela punição, é cuidar do trauma que ficou. Chegando em casa, coloquei o carro na garagem, ela teve uma crise de choro. Mãe, por que fizeram isso? Por que fazem isso? As pessoas não entendem que não podem fazer isso. É triste você ver sua filha chorar por uma coisa dessa. O que mais dói nessa hora é isso. É o que mais dói. Nós não podemos admitir que em pleno século XXI as pessoas sejam avaliadas pela roupa que veste, pela cor da sua pele, pela quantidade de melanina a mais ou a menos que tem na pele, e não pelo seu caráter, pela sua honra, que é onde a gente mede as pessoas. Olha, me deixa muito triste realmente ver um caso como esse. Preconceito existe, não adianta também a gente disfarçar, falar que não existe, porque está aí. Quem tem uma pessoa deficiente, de repente em casa também sofre com isso. É terrível, né, Sérgio? E nós estamos recebendo aqui alguns comentários sobre esse tema de discriminação, já mostramos vários. E o Lenoir de Arvoredo, Santa Catarina, olha que tristeza também esse comentário dele. Eu era motorista e estava no Paraná. Fui em um restaurante almoçar, porque era motorista de caminhão, estava na estrada, né, óbvio. Não me deixaram entrar, pediram para eu almoçar atrás do restaurante. Que tristeza isso. Queria dizer pro Lenoir. Lenoir.
queria dizer para o Lenoir que você fecha um restaurante se acontecer isso. Fecha. Chame uma viatura, você tem poder de fechar um restaurante baseado na lei hoje, que está muito severa com esse tipo de coisa. Não se pode barrar ninguém, nem por roupa, nem se é motorista de caminhão, não interessa. Mas a pessoa tem que fazer valer o direito. Ah, para e tal, a pessoa não adianta. Pelo jeito já passou bastante tempo, agora não adianta mais, mas se acontecer de novo, Lenoir, você já está sabendo, né? Já tem a dica aí para você. Bom, e sobre o caso da menina adotiva, que tristeza. Olha, o pai da menina falou exatamente o que eu falei no início aqui do programa, que em pleno século XXI é inadmissível. Hoje, nós temos delegacia especializada em preconceito racial, nós temos leis severas, duras, para punir esse tipo de atitude, e as pessoas continuam fazendo ainda isso. Me chamou a atenção quando barraram a menina em São Paulo, porque ela era feia, isso eu nunca tinha visto. Quem que avalia se alguém é feio? Porque tem algum jurado de Miss para dizer você é feio, você é bonito, eu sou feio, eu sou bonito. Isso é um absurdo, né? É uma atitude nojenta, na verdade. Se sou eu, Marielle, nunca mais volto e eu não tenho nem vontade de conhecer esse lugar, viu, Sérgio? Se faz essa discriminação com qualquer pessoa, né? E tem gente que ainda compra a melhor roupa, gasta o dinheiro que às vezes nem tem, para se produzir bem e conseguir entrar numa balada assim, que não é bem aceito ainda. Vamos falar a verdade, né? Quando eu era diretor do PROCON, eu atendi diversas pessoas, assim, espaçadamente, mas atendia, que entraram numa loja chique lá e tal, e dizendo, olha, eu queria ver aquele vestido, mulher principalmente, queria ver aquele vestido, isso é muito caro para você. Mas espera aí, eu tenho dinheiro. Eu quero pagar. É muito caro para você. E a pessoa ficava indignada e ia me procurar para tomar atitude. E eu tomava atitude. Isso acontece ainda hoje. Quando a pessoa te mede, muito, né? E quando te mede, né? Você entra num lugar assim, te mede, Pode acionar, gente, os seus direitos do PROCON, viu? Se você se sentir discriminado em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento. Bom, muita pergunta aqui no WhatsApp. A Janaíne de Minas Gerais, não sei se vai dar tempo, acho que vai dar sim. Olha, ela tem um plano de R$34 de celular e a operadora, sem falar para ela, muda tanto a data de pagamento da fatura como também o plano. Recentemente aumentou para R$50. Isso é permitido? Não, não é. O consumidor, ele tem os seus direitos regidos pela Lei 9.099, o Código de Defesa do Consumidor, onde nada pode ser feito sem ele ser consultado, a não ser que previamente acordado num contrato, mesmo que for via telefone. Então, esse negócio de fazer ping-pong com o consumidor, isso não existe. Então, ele tem que reclamar. Tem que dizer, olha, eu não autorizei. Aí ele fala assim, olha, essa conversa está sendo gravada, então eu vou repetir, grava de novo. Vocês não podem fazer isso. Mas na hora da gente solicitar essa conversa, já aconteceu comigo, não consegui. Não tem. Não tem. Você conversa mole. Você gosta de gravação. E daí você fica nervoso. Agora, olha, é difícil, viu, Sérgio? Essa consumidora de Minas Gerais, se tiver PROCON na sua cidade, todo PROCON tem uma linha direta com as operadoras, que não tem musiquinha, o telefone é direto. Vá, reclame, que aí ele vai conseguir resolver rapidinho a sua questão. E o PROCON em Minas Gerais é muito forte, viu? Outra questão sobre celular também. Aliás, a Lidiane, ela disse assim, comecei a assistir o programa de vocês essa semana e estou adorando. Beijão pra você, Lidiane. Manda foto, viu? É de Piaçaba, interior da Bahia. Quando não usamos o pacote de internet, tudo em um mês, a recarga teria que ser devolvida no próximo mês? Ela não usou o pacote, né? Pelo que eu entendi. De repente, o saldo ali que sobrou pode ser devolvido em dinheiro? Não, devolvido em dinheiro não. O que a operadora tem que fazer, quem vendeu, uma compensação para ela. A lei não briga de devolver em dinheiro. Ou seja, ela pagou. Pagar, ela vai ter aquele bônus, desconto, alguma coisa nesse sentido. E pode pedir para ela levar numa loja, onde ela contratou, pelo telefone, e requeira isso, porque é seu direito. Bom, temos tempo de mais uma. O Ronaldo de Lavras, Minas Gerais também. Gosto muito do seu programa.
Beijão, Ronaldo, pra você. Me tire uma dúvida. Compro em algumas lojas que não gostam de receber com cartão de débito. Como devo agir? Olha, não existe uma lei específica que obriga a aceitar cartão, mas se o comerciante ou a loja tiver a maquininha, ele tem que aceitar crédito e o débito e não pode fazer diferença. Nem de valor, não pode cobrar taxa e tem que receber. Então ele esconde a maquininha. Se ele tiver a maquininha, ele tem que receber o cartão, seja de débito ou de crédito. Não importa também o valor. Se não for importa. 10 centavos, tem que passar. Tem que passar. É lei. Isso está previsto em lei. Então, na hora que acontecer isso, não, você vai passar. É igual o cheque. Um comerciante, é uma informação importante. O comerciante pode recusar receber cheque? Pode. Desde que tenha um aviso. Se não tiver o aviso, você tem o direito de pagar com cheque. Ele tem que avisar. Não sabia. O consumidor tem que ter comunicação prévia. Ele tem que ser informado de como, onde ele entra no estabelecimento, de como proceder. Se não tiver, eu me lembro uma vez, uma churrascaria, tinha um pessoal almoçando, e era muita gente, umas 20 pessoas. Na hora de pagar, pode, 20 pessoas, não ia ficar fazendo vaquinha. Sim. Ela tirou o talão, aí o gajo falou, não aceito cheque. Como não aceito? Não, aqui nós não aceitamos cheque. Ele pegou e olhou para ver se tinha o cartaz. Ele falou, lembrei das suas palavras, vou pagar com cheque porque você não tem. E acabou pagando com cheque. Veio me agradecer, falou, olha, eu vi você no programa falando sobre isso, eu lembrei. Bacana. E fiz valer o meu direito. Olha como é importante a informação e fazer valer o direito. Aqui, né? Exatamente. Olha, a última pergunta, porque não dá tempo mais, Sérgio, que pena, mas já pode voltar, viu? Sim. Na próxima semana, se quiser. O Jesse de Várzea Paulista. Entrei em uma ótica para comprar um óculos. Estava com um preço na armação. Quando fui pagar, o óculos tinha outro preço. O que fazer? Vale o preço da etiqueta. Toda vez que você pegar uma mercadoria, mas a lente era diferente da armação. Não interessa, então coloque os dois preços. Colocou, identificou, você tem que cobrar aquilo. Vou te dar um exemplo. Aliás, eu não sei se eu já falei aqui no programa. Se você entrar no supermercado, tiver um preço aqui, R$10 de uma mercadoria, e a mesma mercadoria do lado sem preço, e ela é muito mais cara, você vai pagar o preço da menor. É lei. Pode brigar no caixa, e eu já vi muitos casos. Não tem preço, vou pagar o que está próximo. Só não vale para carro, viu? Mas para mercadoria de mercado vale. É lei, não tem jeito. O que está na prateleira, o que está ali, exatamente. Tem que valer no caixa. A armação. Estava a etiqueta, ele vai pagar o preço dele. Não vou te vender. Você não vai me vender? Não tem problema. Eu vou acionar o órgão de defesa do consumidor. Cabe até uma ação em cima. Tem que ser respeitado. É direito. Faça valer seu direito, Com né, certeza, Sérgio? com Obrigada certeza. pelas dicas, viu? Sempre um grande prazer recebê-lo aqui. Aliás, temos mais perguntas aqui chegando no WhatsApp. O Sérgio sempre está vindo aqui no RF com você, viu, gente? Não tem crise, a sua pergunta vai ser respondida assim, até do André, do tênis. Ele é professor de tênis do Rio de Janeiro, da cidade de Rio Bonito. Na próxima semana, o Sérgio vai estar aqui com a gente. Podemos contar com a sua presença? Lógico. Para responder todas essas perguntas aqui. Com Obrigada, certeza. Sérgio. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção e fiscalize. Esse é o mais importante. Com certeza. Acionem o PROCON da sua cidade. Bom, agora o Eli tem um recadinho pra gente. Ora com o Dr. Tomás, vamos ver. Olá, tudo bem? Pessoal, vamos conversar hoje um pouquinho sobre vícios, garantias e defeito de produtos. A coisa mais frustrante que tem é quando a gente compra um produto, abre aquela TV maravilhosa, gigante, e ela tá arriscada, a gente compra alguma coisa, ela aparece com um botão quebrado e assim por diante. Então, o que a gente precisa fazer? Toda relação de consumo, toda aquisição que é feita está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor garante para esse comprador alguns direitos em relação a essas mercadorias ou serviços defeituosos. Nós vamos falar um pouquinho primeiro sobre prazo. Qual que é o prazo de garantia que o Código de Defesa do Consumidor me assegura? O Código de Defesa do Consumidor, ele fala em 30 dias para bens não duráveis, ou seja, alimentos, bens de consumo imediato. Nós abrimos uma embalagem de suco, a embalagem de suco apareceu
com um musgo, alguma coisa diferente, que a gente sabe que tem coisa errada com aquele produto. E o Código de Defesa do Consumidor fala em 90 dias para os bens duráveis, para TV, uma geladeira, um veículo e assim por diante. Vocês devem estar pensando aí em casa, mas tem garantias de 1, 2, 3 anos prometidas aí no comércio. Essas garantias são as chamadas garantias contratuais, feitas pelo fabricante ou pelo vendedor. Essa garantia geralmente tem algumas limitações, por isso é importante a gente observar muito o manual de garantia que acompanha o produto. Vou dar um exemplo clássico, as garantias de veículo. Tem veículos aí com 3, 4, até 5 anos de garantia, mas você precisa observar justamente o quê? Você precisa observar no manual de garantia quais são as condições para ter direito a esse período de 4 ou 5 anos de cobertura. Geralmente para veículo, isso é muito interessante, a garantia só se aplica se você fizer todas as revisões na concessionária dentro do prazo ou da quilometragem indicada. Então, essa garantia contratual, ela está restrita aos termos e condições do manual de garantia. Vamos voltar um pouquinho na questão do vício. Vício é tudo aquilo que prejudica, é aquele dano, é aquele riscado, o produto não está funcionando de uma maneira correta, é tudo aquilo que interfere ou na qualidade do produto ou na sua utilização. Toda vez que isso aparecer num produto, o fornecedor desse produto tem 30 dias de prazo para resolver o seu problema. Caso esse prazo não seja respeitado, o consumidor tem direito à substituição do produto viciado, defeituoso, por um outro igual ou semelhante. Ele tem direito à devolução total daquilo que foi pago, ou ainda ele tem direito à restituição do abatimento proporcional em relação a esse defeito. O que eu quero explicar e quero dar um exemplo com isso? Às vezes você em casa comprou um liquidificador que tem 6 velocidades e só estão funcionando 4. Olha, não me incomoda as 4, é tudo que eu preciso. Então eu fico com aquele produto, mas eu tenho direito a um desconto pelas outras velocidades que não estão funcionando conforme aquilo que foi prometido. Se a gente tiver um vício de quantidade, além dessas possibilidades de devolução integral do preço, substituição por um outro da mesma espécie, o consumidor tem também o direito da complementação. Eu comprei uma mercadoria de 5 litros e essa mercadoria tinha 4,5 litros. Eu tenho o direito a exigir que seja complementada essa litragem faltante. Uma questão interessante é sobre o vício oculto. Às vezes, fora desse prazo de 30 ou 90 dias, aparece um vício que não foi de fácil constatação. No caso de vício oculto, o Código de Defesa do Consumidor, ele é extremamente claro, mencionando que a contagem do prazo começa a partir do momento que você tem ciência desse vício. Então, aquela coisa que aparece um pouquinho mais adiante, mas que não tinha como você constatar de imediato quando recebeu o produto, o prazo de garantia começa a fluir a partir do momento que você tem conhecimento desse vício oculto, tá? Uma questão muito interessante para a gente conversar também e que afeta muita gente é o prazo de garantia dos imóveis recebidos na planta. Esse prazo de garantia está previsto no Código Civil, artigo 618 do Código Civil. O prazo de garantia são 5 anos. Lembrando que a partir do momento que o vício for constatado, o consumidor tem o prazo de 6 meses para fazer essa reclamação junto à construtora ou à incorporadora, tá? Pessoal, vale lembrar mais uma vez que toda reclamação precisa ser formalizada, precisa ser por escrito, você precisa comprovar que deu ciência ao fornecedor, ao vendedor, de que aquele produto está com defeito, que está com probleminha, tá certo? Então lembra de registrar, manda uma carta por AR, manda um e-mail, toma cuidado nisso, tá certo? O que precisarem, a gente está aqui. Qualquer dúvida que tiverem, manda um e-mail pra gente, teremos o prazer em respondê-las. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, doutor Tomás. Coloca aqui as participações do dia. O tempo está curto, mas eu quero mostrar a você para todo o Brasil. Pode colocar a primeira foto. Temos Erivan Santos de Francisco Santos, Piauí. Beijão para você, Erivan. A próxima foto, Lohane de Guaraci, São Paulo. Beijão para você também.
e a Dalva de Ourilândia do Norte, Pará. Preciso encerrar, a produção tá falando, já deu tempo, Marielle. Beijão, até amanhã no Dia das Crianças.